E aí, galera, beleza? Adilson aqui. Há pouco tempo atrás eu tive uma demanda que exigia entender e aplicar webhooks. E eu nunca havia resolvido esse problema antes na minha carreira, então eu resolvi fazer um POC aqui e explicar o que é esse tal de webhook que a gente tanto vê falar e fazer uma demonstração do funcionamento. O webhook nada mais é que a comunicação entre um cliente, uma API ou um website em tempo real com algum outro serviço. Esse algum outro serviço, que seria o nosso webhook aqui, ele envia as mensagens para o seu cliente baseado em uma fila ou algum outro processo de mensageria. Clientes externos populam o nosso sistema de mensageria. Isso dispara um evento no webhook e o webhook automaticamente envia esses dados para os nossos clientes, website ou uma API. O que a gente vai implementar aqui? Vamos fazer a implementação desse processo. Na verdade, eu vou só demonstrar. E aí, se tiver demanda, eu mostro o passo a passo de como criar isso. E qual que é a aplicabilidade disso? Em aplicações que demandam notificações em tempo real, é mais interessante utilizar essa estratégia de solução de problema do que fazer com que o cliente bata na onde que está os dados que ele quer, porque isso demanda filtros, isso demanda consultas, tem uma questão de latência também, então essa solução do webhook vem para solucionar essa dor. O cenário, a gente tem uma aplicação, uma API, que é o que cadastra o nosso usuário. Esse cadastro de usuário salva no banco da aplicação e propaga uma mensagem no RabbitMQ. E do RabbitMQ, uma outra aplicação lê o conteúdo da fila e envia para um CRM que cadastraria esse usuário numa lista de e-mail. Essa é uma proposta de solução de problema. Feito isso, após os nossos esboços técnicos aqui nessa ferramenta avançada de desenvolvimento de software, de arquitetura de software, vamos a o overview dessa implementação e debugar através dela. Então, para isso funcionar, eu instalei o RabbitMQ aqui na minha máquina. E se eu vim aqui em Queues and Strings, eu vou ver que não vai ter nada aqui. No entanto, se eu pegar uma das APIs, que seria a nossa producer, então eu criei esse projeto POC API Webhook e temos essa API Producer. Se a gente vir aqui no controller, a gente tem simplesmente um controller com post que recebe em user DTO, cria conexão com RabbitMQ. O que é esse RabbitMQ Helper? Apenas uma classe para criar a conexão do RabbitMQ. Então ele utiliza esse connection factor do RabbitMQ e ele cria a conexão. Esse connection factor, ele já é do próprio RabbitMQ. Então não é uma coisa feita pelo dev, isso já vem implementado no pacote do Nugget do RabbitMQ. Se olhar aqui nas nossas dependências, nos packages, já temos o RabbitMQ client instalado aqui. Certo, então vamos na nossa API que produz a mensagem. Temos aqui essa API Producer e ele tem um controller que se chama User Controller. Esse User Controller tem apenas um método, que é o post. E esse método, ele vai criar uma conexão com o RabbitMQ usando essa classe que eu criei, RabbitMQ Helper. No entanto, essa iConnection é do RabbitMQ, não é criada pelo dev, isso já é do cliente do RabbitMQ. Tanto se a gente vir aqui no shared e vir aqui no package, tendo uma referência com o RabbitMQ. Você vai criar uma conexão com o RabbitMQ. Feito isso, a gente cria o canal de comunicação, que é esse create model, e depois declaramos nossa fila com alguns parâmetros, como por exemplo o nome, a duração, exclusividade, ao delete e outros parâmetros. Para a gente aqui nesse POC, o name e o durable são os parâmetros mais fáceis aí de se entender. Feito isso, serializamos o nosso DTO que vamos receber como parâmetro do nosso controller no formato de um vetor de bytes e mandamos para nossa fila.
com esse basic publish. Isso vai adicionar a mensagem na fila do RabbitMQ. Então vamos fazer um teste disso. Então aqui temos nossa producer. Vou dar um try it out. Eu vou colocar aqui somente o ID como Adilson 1. Executar. Vou pôr um breakpoint aqui para a gente fazer juntos novamente. Vamos lá. Adilson 2. Então vai chegar no controller. Nosso user DTO vai vir com as propriedades, Adilson 2 aqui. Vai ser criada a fila e ele vai fazer o post com. Vai fazer o publish nessa fila. QName e o nosso body do nosso request. E vai dar mensagem na API. Pronto. Claro que para fins de simplicidade não temos persistência em banco, nada daquelas camadas que faria o processamento real dos dados. Agora, se viermos aqui nas nossas filas do RabbitMQ, já temos aqui ó, webhook queue. Se abrirmos ela, vemos que temos duas mensagens prontas, duas mensagens prontas e no total de duas mensagens e nenhuma mensagem não aceita. Se viermos aqui no nosso get messages, colocar, por exemplo, a gente pegar as 10 mensagens que temos, vou ver que temos aqui a exchange, a route key e o nosso payload. Adilson 1 e Adilson 2. Com as duas filas populadas, vamos à nossa API do consumer, que seria o CRM que aceita o cadastro dos usuários para sua lista de e-mail. E aqui nós não vamos chamar essa API direto, ela vai estar disponível, mas quem vai chamar ela vai ser o nosso webhook. O webhook que é o consumer da nossa fila. Então vamos executar ele, colocar lado a lado aqui para ficar uma visualização melhor. Ele vai iniciar uma mensagem que iniciou. Eu pus esse while true só para não ter perigo de dar um enter aqui e sair, mas não é necessário. E depois ele chama esse consumer. Esse consumer ele vai criar uma conexão com o RabbitMQ, vai criar um módulo, vai declarar o nome da fila do mesmo jeito e depois ele vai criar isso aqui, ó. Consumer igual a new event em basic consumer, passando o canal que recebeu como parâmetro na criação do canal. O que isso vai fazer? Ele vai criar essa instância do consumer básico e em seguida ele vai registrar no evento received o conteúdo dessa função, que é receber a mensagem, informar que leu a mensagem, depois fazer uma chamada efetiva no webhook, que é criar um HTTP client, fazer uma validação se a mensagem tem dado, depois fazer uma requisição post lá na nossa API do CRM e validar os retornos. Pois, baseado nesse retorno, a gente marca se a mensagem vai estar lida ou não na nossa fila no RabbitMQ. Isso aqui por si só não chama o evento, isso aqui é só o registro. Quem vai realmente fazer a chamada vai ser esse consumer tag é igual a base consumer, passando os parâmetros do nome da fila e de quem que é o consumer. Eu vou colocar um breakpoint aqui. Depois que ele registrar aqui, ele vai. Depois que ele terminar de registrar aqui, ele já vai começar a ler as mensagens que estão presentes aqui. Ó, já leu as duas. Deu aqui, tá meio pequeno. Ó, já retorna que a fila tá vazia, porque ele já leu as duas mensagens. Então, se eu continuar aqui no F10, a gente vê que essa é o Adilson 1, colocar um breakpoint lá na API do CRM, pôr aqui no controllers, com um breakpoint aqui. E aqui, vamos fazer toda aquela questão de criar o client, adicionar os headers, passar o conteúdo da mensagem e fazer o nosso post. O nosso post é a mensagem em si. ID, name, first name, last name e o e-mail. Então, eu dando F11, ele já bateu aqui na API do CRM, passando as informações do user.
e simplesmente logando no console e retornando sucesso. Depois que deu sucesso, ele vai dar um log que deu sucesso e vai retornar true. Nesse retorno de true, ele vai informar que a mensagem foi lida e vai informar que essa mensagem foi lida. E depois ele vai fazer a mesma coisa para a segunda mensagem. Olha, já bateu aqui. Mesma coisa, vai chamar o webhook, vai bater lá na nossa API, ó, API do e-mail, e vai dar o log. Feito isso, ele vai marcar como consumers. E aí a gente vê que a nossa fila agora vai estar vazia, 0 red e 0 naked. E se a gente vir aqui em get messages, recebemos que a fila está vazia. Se pararmos o nosso consumer e mandarmos mais uma mensagem para o nosso RabbitMQ, e voltarmos aqui no nosso RabbitMQ para ler as mensagens, tá aqui a mensagem de novo. Ó, Adilson 3. Se iniciarmos nosso consumer de novo, vou tirar os bugs não utilizados, já leu. A gente volta no RabbitMQ, vem aqui na Queues and Strings, que tenta ler as mensagens. Queue is empty. Era isso, galera, que eu tinha para compartilhar aqui do funcionamento. Caso queiram um passo a passo detalhado de como criar isso, deixe aí nos comentários. E muito obrigado.